Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Vou trazer para vocês esse vídeo rapidinho aqui para a gente discutir algumas coisas sobre o imperialismo norte-americano. Na verdade, eu vou fazer uma breve revisão daquilo que a gente já estudou e falar dos dois últimos assuntos que nós não abordamos ainda, né? A próxima live já vai ser sobre outro assunto, então eu vou encerrar esse assunto dos Estados Unidos hoje, tá bom? Então, por isso que eu estou gravando esse videozinho aqui, porque a gente só vai ter live na sexta-feira. Então, amanhã eu estou gravando esse vídeo na segunda, então terça-feira tem postagem, então terça-feira vocês terão acesso a esse pequeno vídeo aqui com as recapitulações necessárias sobre o imperialismo norte-americano. Muito bem, a gente falou, a imagem que nós discutimos foi a do John Booth. O John Booth representa o espírito, a cultura britânica, né? É como se fosse o tio Sam dos britânicos. E o John Booth é representado aqui nessa imagem muito interessante, que tem o título de The Devilfish in Egyptian Waters, mostrando o John Booth como um grande polvo dominando vários territórios em todos os cantos do planeta. O Império Britânico, lembrando, foi o maior império de terras não contínuas de toda a história. É um império gigantesco. Aqui também uma representação muito interessante do tio Sam, uma representação feita na Espanha, fazendo uma caricatura do tio Sam, mostrando que ele era um cara bem glutão, um cara bem ansioso para dominar muitos territórios, estender sua influência sobre muitos locais. Perceba o seguinte, que o tio Sam aqui está com a cara meio assim, meio estranha, meio como se fosse um monstro, né, meio monstruosa. E aqui está com as suas mãos bem grandes assim. E não sei se dá para ver, mas aqui tem um pedaço de uma embarcação e aqui pessoas naufragando. É como se o espírito glutão, o espírito devorador desse monstro, o tio Sam, estivesse, no final das contas, prejudicando muito mais as pessoas do que beneficiando. Obviamente, era uma crítica dos espanhóis ao tio Sam, justamente devido à rivalidade entre a Espanha e os Estados Unidos. O imperialismo pode ser compreendido como um domínio de um país sobre outro país. Esse domínio pode se dar das diversas formas, pode se dar por meio de influência cultural, bastante comum, inclusive, se dá também por intervenções militares, intervenções econômicas, intervenções políticas, enfim, no caso que nós estamos estudando aqui no finalzinho do século XIX e início do século XX, se dá por duas formas mais comuns. A primeira, a intervenção militar, e a segunda, de forma cultural. E aí essa influência cultural acaba se espalhando, acaba se demonstrando também em outros aspectos, como, por exemplo, a economia e a política. O imperialismo norte-americano só é possível, só é factível justamente devido ao desenvolvimento econômico dos Estados Unidos depois da Guerra Civil. A Guerra Civil devastou os Estados Unidos, mas após a guerra houve uma rápida recuperação e os Estados Unidos então se tornou uma grande nação. Já no final do século XIX, e pôde então utilizar a sua diplomacia por meio do grande graveto, né, o grande porrete, contra os seus países vizinhos, né? Bem, os Estados Unidos visavam ter mais território para explorar, para ter uma fonte de matéria-prima e também queria mercado consumidor, disputando, rivalizando contra os países europeus que já estavam bastante adiantados nesse processo, principalmente a Grã-Bretanha, França, em alguma medida, a Alemanha, que tinha acabado de se tornar um país, também estava se desenvolvendo como uma nação imperialista, o Japão lá no Pacífico, né? O Japão, inclusive, vai ter uma grande rivalidade com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos estão tentando também dominar territórios na região do Oceano Pacífico. Muito bem. A doutrina Monroe tem aquele lema famoso que America for Americans. American for Americans. Por quê? Porque após as guerras napoleônicas, a Europa ficou bastante bagunçada e basicamente alguns países
que tinham domínios na América, Espanha e Portugal, ficaram muito bagunçados, perderam seus territórios, e havia um ímpeto recolonizador. Ou seja, os países Espanha e Portugal queriam recolonizar, e os americanos, não, temos que ter a América para os americanos. O pessoal costumava brincar que é América para os americanos do Norte. Obviamente que os Estados Unidos tinham interesses econômicos nessa região toda, mas foi importante também o seu posicionamento, porque a gente não sabe, mas era possível que talvez Espanha e Portugal tentassem efetivamente recolonizar seus países perdidos, né? Suas antigas colônias. Os Estados Unidos defendiam que os países americanos deveriam ser soberanos, tá? Muito bem. Então, essa influência ou essa doutrina que legitimava a América para os americanos chamava-se doutrina Monroe, como vocês muito bem sabem. Próximo. É a Guerra Hispânico-Americana, que obviamente que aconteceu entre os Estados Unidos e a Espanha, em torno da independência de Cuba. Cuba estava tentando se tornar independente, os americanos foram ajudar os cubanos e acabaram entrando em guerra contra os espanhóis. No final das contas, os americanos venceram a guerra, os espanhóis ficaram bem ressentidos e os Estados Unidos então pôde estender os seus tentáculos imperialistas sobre Cuba também. Da emenda Platt. A emenda Platt foi uma emenda constitucional, então foi um acréscimo legislativo, jurídico à Constituição, prevendo uma influência militar sobre Cuba, para ajudar Cuba a se tornar independente e para evitar que a Espanha recolonizasse Cuba. Essa charge aqui é muito interessante, porque mostra o tio Sam fazendo um afago aqui em Cuba, enquanto está pegando aqui a liberdade e escondendo de Cuba. A emenda Platt, ela teve a duração até 1934, e aí depois houve ditadores que dominaram a região e diminuíram um pouco a influência política, mas houve sempre uma influência econômica dos Estados Unidos sobre Cuba. Política também continua a mesma coisa, só que a Cuba tinha um governo próprio, né, ditatorial próprio, até 1959, quando acontece a Revolução Cubana, e aí desde 1959, Cuba e Estados Unidos não se emendam. Próximo slide, aqui é o ponto que nós não tínhamos discutido ainda de forma mais detida, a política do Big Stick. Eu escolhi essa imagem aqui para representar a política do Big Stick, justamente para mostrar para vocês que aqui o tio Sam, bem encorpado aqui, está com uma varinha aqui, isso aqui está representando uma sala de aula, né? E nessa sala de aula aqui você tem os países amedrontados, Cuba, Porto Rico, Havaí é um território, né? É um estado norte-americano, e as Filipinas. Então, são regiões que estão sendo dominadas pelos Estados Unidos, né? Enquanto aqui nós temos a população branca lendo, tem aqui uma pessoa provavelmente afro-americana, um índio, um indígena americano, que está aqui num lugar mais separado, e está com o livro de cabeça para baixo, ou seja, não está entendendo nada do que está acontecendo aqui, não por culpa dele, obviamente, mas justamente devido a esse ímpeto imperialista colonizador norte-americano. E aqui é um asiático que está do lado de fora da escola tentando entender o que está se passando aqui por dentro, ou seja, o professor representado pelo tio Sam, dominando toda a situação ali, uma galera incluída no processo, uma galera que está sendo incluída à força, uma galera excluída do processo natural e alguém aqui do lado de fora representando os países asiáticos tentando entrar nesse contexto de formação. Bem, a política do Big Stick foi uma influência, foi uma prática política de intervenção militar nos países americanos. Então, era assim, se tivesse um problema interno, sei lá em Honduras, então os Estados Unidos acreditavam que eles poderiam mobilizar os seus próprios exércitos para ajudar a resolver a situação lá. E a política do Big Stick, ela se deu ao longo do século XX inteiro. Os Estados Unidos ajudaram bastante economicamente muitos países, mas também ajudaram
na implementação de diversas ditaduras militares no continente latino-americano. Tá bom? Então, a política do Big Sig ela começa com o presidente Theodore Roosevelt. Aqui tem uma descrição, um discurso que ele faz, né, no Congresso, e esse discurso justamente anunciando a política do Big Stick, do grande porrete. O grande porrete, então, é o seguinte: o Theodore Roosevelt está aqui marchando sobre o mar Caribenho para dominar, né? Então, ele é a personificação política intervencionista do Big Stick, é a personificação do desejo do tio Sam. Então, o imperialismo norte-americano mostra aqui uma face não muito bonita, né? Uma face imperialista por meio da força para se impor sobre os países, né? Que eram as antigas colônias de Portugal e da Espanha, principalmente da Espanha, né? O Brasil também foi influenciado bastante pelos Estados Unidos, mas essa influência não foi tão forte, pelo menos a princípio, assim como em outros países. Mas os Estados Unidos vão intervir bastante nos nossos assuntos internos. Mas isso é assunto para depois. Um assunto muito interessante é a construção do Canal do Panamá. O Panamá é um país muito estreito, que é banhado pelo Oceano Pacífico e pelo Oceano Atlântico também. E por ser um país muito estreito, também por ter rios, né? Rios que desembocam ou no Oceano Atlântico ou no Oceano Pacífico, eles aproveitaram então a topografia da região e fizeram um canal. O Panamá estava tentando construir esse canal por muito tempo, só que não tinha grana para fazer isso. Então os Estados Unidos vêm como bons mocinhos, falando: não, vamos construir o canal para vocês. E aí constrói o canal. Só que os Estados Unidos tiveram por 100 anos o domínio exclusivo do canal no Panamá. Claro que os panamenhos também podiam passar suas mercadorias, mas tinham que pagar impostos para os Estados Unidos. Hoje isso não acontece mais, mas os Estados Unidos podem continuar passando livremente suas mercadorias. Isso trouxe desenvolvimento para a região, é uma zona comercial muito interessante, é uma zona franca, muito interessante, portanto desenvolvida também. Mas quem ganhou no final das contas bastante com isso foram os Estados Unidos. Por quê? Porque naquela finalzinho do século XIX, início do século XX, os meios de transporte não eram tão desenvolvidos como os de hoje, era mais barato, então, portanto, mandar mercadoria ali da região do Nordeste dos Estados Unidos, a região mais rica, né, dos Estados Unidos, que inclui Nova York, Massachusetts, Pensilvânia e por aí vai. Então, esses estados produziam muitas coisas, muitos produtos industrializados, e para levar para a costa oeste, então, era mais rentável passar pelo Canal do Panamá do que via terrestre. Então, o Canal do Panamá foi muito importante também para o desenvolvimento econômico do oeste dos Estados Unidos, porque graças a esse contato então, eles puderam produzir bastante mercadorias e também fomentar um grande mercado consumidor dos produtos industrializados do Nordeste dos Estados Unidos. Eu falei muito rápido agora, mas vocês podem voltar ao vídeo e vê-lo quantas vezes você quiser. Tá bom? Bem, e aí é isso. Uma ação imperialista bem contundente, ou bem explícita, ou bem notável, foi a construção do Canal do Panamá, lá no Panamá, né, que é um país da América. Tá bom, moçada? Então, nesses slides que vocês vão ter acesso pelo campus, vocês poderão, então, rever algumas noções básicas daquilo que a gente já havia discutido sobre imperialismo, a doutrina Monroe, a Guerra Hispânico-Americana, a Emenda Platt, e hoje eu falei mais especificamente, mais de forma detida, a política do Big Stick e do Canal do Panamá, tá bom? Qualquer coisa, me chamem lá no fórum, manda um abraço, manda um beijo, sei lá o que for, e até a próxima aula. Um abraço, galera. Tchau!